amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast bíblico. Que alegria ter cada um de vocês aqui no canal CJC. Estamos ao vivo, programa especial em comemoração a 1 ano aqui do podcast, e que honra ter cada um de vocês. Continue nos acompanhando do início até o final, lembrando que também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, sim, canal CJC Oficial. Te convido a você se inscrever, ativar o sininho e participar durante todo o programa, tá? Inclusive, mande as suas perguntas, porque serão respondidas ainda neste programa. O tema de hoje é Vivendo o Chamado, então qualquer dúvida relacionada ao tema, te convido a deixar registrado ali nos comentários, tá bom? E é claro, meus amigos, que eu não estou aqui sozinha, inclusive... Programa especial, nós trouxemos convidados mais do que especiais. Já quero apresentá-los e começo com ele. Ele que é o líder estadual aqui do estado do Rio de Janeiro. Que maravilha, que honra, pastor, te receber. Apresentador do Fala Amigo, no cair da tarde. SOS da Fé, a lista é grande, não é mesmo, pastor Michael Marques? Seja bem-vindo. Amém, boa noite. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que essa programação vai ser uma bênção, a palavra vai falar ao seu coração, como todas essas programações que a dona Júlia falou agora, né? A gente sempre traz a palavra. Eu não me... o pastor Michael, mas não é. O Michael é um zero à esquerda, mas o Espírito Santo que habita na nossa vida, ele que nos dirige, ele que nos dá a palavra, e eu tenho certeza absoluta que vai ser hoje de suma importância para você, tudo que nós vamos tratar aqui, e acredito que você, ao findar dessa programação, vai sair edificado em nome de Jesus. Amém, essa é a nossa fé, e hoje é dia de ouvirmos experiências, ouvirmos aqui a palavra revelada, né? E eu creio que o pastor Michael vai ser muito usado por Deus para poder falar aqui da palavra e ministrar aos nossos corações. Eu quero aprender muito no programa de hoje. Quem também está conosco aqui, um convidado de honra, já esteve conosco aqui em outros programas do podcast bíblico. Ele é o pastor que está à frente da IGD de Bangu. Ele também você conhece, né? É o apresentador do programa Conexão. Juntamente com a pastora Marilza, sua esposa, apresenta o programa Somos Um. Pastor Ednilson Lima, que honra te receber aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Júlia Nobre, a alegria é toda nossa, minha, de estar aqui mais uma vez e poder estar nesse programa importante, né? Aniversário do podcast, com o nosso líder do estado aqui do lado. E ele falou assim, a gente zera a esquerda, mas não sabe que não é. É a importância de estar aqui e aprender bastante. Sempre quando a gente está perto, a gente aprende muito, né? Até de longe a gente aprende, quanto mais perto. E eu creio que você que está assistindo a gente, você só tem a ganhar. Continue assistindo, fique preparado, porque muita coisa boa vai sair daqui para poder enriquecer você e edificar a sua vida. A palavra de Deus, ela sempre foi viva e eficaz, continua sendo, e você vai ser muito edificado através do podcast de hoje. Amém. A palavra, ela é transformadora, inclusive já prepara a sua Bíblia Sagrada. E como eu sempre falo aqui no podcast, prepara aquele caderno para você registrar tudo aquilo que lhe saltar aos olhos, tudo que Deus falar ao seu coração é matéria importante. Anota, você está aqui numa sala de aula e que você possa registrar, porque são armas espirituais que vão te ajudar em todos os momentos da sua vida. A palavra, ela é essa rocha inabalável. E olha, quero também, já que falamos aqui das programações do pastor Michael, te convidar a se inscrever no canal do pastor, porque eu sou inscrita, pastor, nos 2 canais, acompanho as pregações, estou sempre ali assistindo e sendo alimentada. Para quem quiser acompanhar, pastor, as mídias sociais, para ficar por dentro, né? Uma palavra revelada forte. Se você quiser achar no Instagram, no Facebook, no YouTube, é só você colocar Michael Marques. Você coloca Michael Marques lá, o pastor Michael Marques, você já consegue acessar ali o Instagram, o Facebook. Aí você acessa lá. Principalmente a questão do YouTube, né? O YouTube tem as pregações de quarta, sexta... Não, falhei. Segunda-feira as campanhas. Sim, verdade. Tem as campanhas que a gente faz fora, né? Segunda-feira tem as campanhas. Daí quarta, sexta e domingo é sempre ao vivo. Então a pessoa pode acompanhar. E o Instagram, mais aqueles cortes, né? É um corte daqui, a gente mostra as programações durante a semana, o que vai, as campanhas, horários de culto, e Facebook também. E é bênção, as pessoas que quiserem acessar, acessem. Mas se você colocar ali Michael Marques, né? É o Michael abrasileirado, né? Não é Michael nem Michel, né? Michael. Aí se você, M-A-I-Q-U-E-L, colocou ali, aí você vai acessar e vai ser uma bênção.
perfeito. Eu sou inscrita e sempre estou acompanhando você de casa e faço o mesmo. E olha, antes de entrarmos aqui na palavra, que é o mais importante, quero só convidar cada um de vocês a conhecer o nosso Instagram, porque hoje, como é aniversário, tem que ter presente. E é para você ir de casa. Nós vamos fazer um sorteio e para você participar, é só você ir no nosso Instagram, @canal.cjc, na nossa última postagem. Vai lá. Tem que curtir, tem que seguir o nosso perfil e também marcar um amigo nos comentários, tá bom? É a última publicação, você vai ver ali uma sacola linda com vários presentes, brindes para você. E uma delas pode ser a sua. Então participa do sorteio, vai lá, curte, seja um inscrito e também deixa ali marcado nos comentários aquele seu amigo. Compartilha com ele também, tá bom? E no YouTube sempre coloca ali o seu comentário e a sua pergunta também, que a gente vai ler e responder durante todo esse programa. Mas agora sim, vamos ao que interessa, na palavra de Deus, e o tema é Vivendo o Chamado. E veremos aqui tanto a parte da descoberta, né, a voz de Deus, como que Deus revela o chamado nos dias de hoje, como que é esse processo da espera, do preparo, onde Deus está forjando em nós, nos preparando para viver esse chamado e como viver na prática. Como ser aquele cristão que vive o seu propósito, impacta a sua geração, tudo isso no programa de hoje. Mas precisamos convidar ele, o convidado de honra, ele que é o principal e ele que comanda aqui o podcast bíblico, tá? Então, pastor Mike, eu vou pedir que o senhor convide o Espírito Santo, que o senhor convide, que ele fale com toda a liberdade, porque ele que gerencia, ele que dirige esse programa. Aleluia. Amém? Vamos orar então, né? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa nos dirigir, nos comandar, tudo que vai ser tratado aqui possa impactar diretamente os corações de todos aqueles que estão nos acompanhando e que possa trazer uma lucidez espiritual, porque a fé, para ser gerada no nosso coração, ela precisa passar pelo intelecto. Não tem como eu adquirir fé se eu não entender. Então, tudo que venha a ser tratado aqui, venha a ser com muita lucidez espiritual, para que as pessoas possam encher o seu coração de fé e possam ser abençoados. Desde já, repreendemos também todo e qualquer tipo de força das trevas que possa tentar impedir com que as pessoas venham entender a palavra de Deus e que a tua manifestação aconteça, porque não há distância no espiritual, estamos aqui muito longe de algumas casas, né, mas certamente elas serão abençoadas aonde elas estiverem, porque o teu Santo Espírito está à frente de todas as coisas. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Amém. Michael. E agora sim a gente pode começar, né? Depois da oração, depois de convidarmos o Espírito Santo. E, pastor Michael, eu já queria começar com o senhor, querendo entender um pouquinho Vamos lá. da história, tanto do senhor como do pastor Ednilson, né? Como que foi esse momento de quando Deus te chamou? Como era o pastor Michael antes de ouvir a voz do Senhor, antes de ser chamado para ser ali um obreiro, fazer a obra e se tornar também um pastor? Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Claro. Então, o que acontece é que eu já expliquei para as pessoas algumas vezes, e falando agora para o podcast bíblico aqui, eu jogava futebol profissional e eu estava voltando de uma lesão muito grave que eu tive no joelho esquerdo. E aí eu fui para a igreja por causa que as pessoas me convidaram e eu fui para ficar curado do joelho. Então foi para isso, não foi para nada mais, não foi para escutar a Bíblia, não foi para receber oração. Eu fui lá para o pessoal dizer assim, vai lá como se fosse assim, tipo como se fosse num centro espírita, numa reza, um negócio, vai lá. Buscar um socorro. Exatamente. Então essa questão assim de vai para a igreja para escutar a palavra, não, fui lá. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro que algumas vezes eu cheguei a dormir no culto, enfim, né? Eu estava com o joelho lesionado e tal. Mas aí o que acontece? Eu fui mais algumas vezes e aquele momento que eu fiquei acordado, a palavra me interessou. Porque teve alguns momentos da palavra que falou comigo. A palavra se tornou viva, como está escrito em Hebreus 4:12, né? Que a palavra é viva e eficaz. E aí eu comecei a ter esse contato com aquilo, tipo assim, falou pessoalmente comigo. Aí me interessei e eu comecei a ir para a igreja e comecei a desinteressar essa questão de buscar pelo joelho. Eu comecei a buscar, entender a Bíblia. E nesse decorrer de ir frequentando quarta, sexta, domingo, ali a palavra começou a falar comigo, mas começou uma coisa muito forte na questão assim,
para mim não só entender a Bíblia, mas para mim pegar o que eu estava entendendo para passar para as pessoas. Então começou a queimar meu coração essa questão do chamado. E toda vez que o pastor pregava sobre alguém na Bíblia Sagrada que pregava, meu coração era a coisa mais engraçada, pastor. Parecia que o meu coração ia saltar pela boca. E o senhor nunca se imaginou pregando? Não. Quem olha assim, né? Não. Nem pensa. Não, porque você pensa, né? Um rapaz, senhor, vivi em boate, eu acho que se eu não ia em boate, eu só não ia na segunda-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, misturava medicamento com remédio. A cada 9 palavras que eu falava, 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Então, é uma pessoa, assim, muito longe. Muito, mas muito longe. Só que daí, como eu disse, né? Com a palavra ainda começou a falar o meu coração. E depois, quando foi me purificando, comecei a ter esse interesse por conhecer a Escritura Sagrada. Sim, é muito forte, né? Ouvir essas experiências e ver como Deus transforma tanto os personagens bíblicos e personagens da vida real. Sim. Que nós temos, que foram transformados por completo. Eu queria ouvir também do pastor Ednilson. Pastor, como é que aconteceu esse momento em que Deus te chamou? Bom, a chamada para pregar o evangelho foi na igreja, no caso, né? Sim. Também eu não frequentava a igreja. Cheguei a frequentar a igreja com a minha esposa na intenção de me livrar de vícios que estavam destruindo o nosso casamento, mas nunca deu certo. Era o mesmo motivo, eu ia só para conseguir alguma coisa também. Só a libertação do vício. Né? Só a libertação do vício, porque estava destruindo a minha vida e o meu casamento, né? E sempre amei minha esposa, meus filhos, sempre fui bom pai, bom marido, tudo mais. O vício era muito forte na minha vida. E foi... aí eu encontrei Jesus dentro da minha casa, na sala da minha casa. Já contei essa história em alguns programas, né? De madrugada, quando eu pensava que ia pensando em tirar a própria vida, achando que ia morrer. E eu falei assim, eu lembro, passou como se fosse hoje, sabe? Na minha sala, assim, bem desesperado. E eu falei assim, Senhor, o Senhor que é o Deus da minha esposa, se o Senhor existe, não me deixa morrer, porque eu não quero deixar minha esposa e meus filhos. E aí ele falou, liga a televisão. Foi quando eu liguei a televisão, estava lá Jeremias 29:13, buscar-me eis, quando me achareis, e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. E eu comecei a conversar com a televisão, eu estava meio pancado da ideia, né, como se fala, né? Tá drogado, né? Aí comecei a falar com a televisão. Não, na verdade, estava de abstinência. Era assim que eu estava lutando para abandonar. Exatamente. Aí de manhã eu fui para a igreja, ali mesmo eu me entreguei para Jesus Cristo, eu mesmo. De manhã eu falei com ela como é que seria, porque eu não tinha nem ideia como seria isso. Eu falei para ela, me entreguei a Jesus, mas o que é para fazer agora? A gente foi para a igreja e eu fiquei. Aí eu estava na igreja, a gente estava falando do chamado, né? Eu estava num domingo na igreja, ainda com barba por fazer, ainda meio soltão, assim, meio largadão. Meio esquisito, né? E de repente eu ouvi uma voz. Foi diferente, assim, o pastor estava pregando, né? E eu ouvi uma voz falar assim, ó, o seu lugar é lá, não é aí. Lá era o altar. Então o senhor imagina como é que eu fiquei, né? Eu falei, caramba, eu fiquei tremendo. Tô aqui, nem me converti direito. Mal me batizei nas águas, né? E tava... Isso eram 2 meses só. Eu tinha batizado nas águas, menos de 2 meses. E aí, quando eu falei, eu virei para minha esposa e falei assim, ó, eu ouvi uma voz aqui, meio assustado, né? Eu ouvi uma voz aqui me dizendo que o meu lugar é lá, não é aqui. Que da história é essa? Ela falou, conversa com o pastor. Eu fui lá conversar com o pastor. Aí o pastor, como faria para fazer a obra, então, mandou evangelizar. Eu fui para casa, voltei, entrei para evangelismo. E comecei a evangelizar nas praças, nos ônibus, nos hospitais. Liderei o evangelismo. E o senhor também nem se imaginava? Não. Eu não... Como o pastor falou, eu estava ainda me livrando, me limpando ainda de muita coisa. Uau. Aí, 6 meses depois, eu já estava... É a mesma coisa. Aí é o mesmo transformado, espírito, né? Queimando dentro de mim também, como o pastor falou, queimando aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas. E aí foi uma enxurrada de mudanças que deixou a minha família até bem assustada na época, inclusive, Santo, né? Mas 6 meses depois eu já estava pregando aí dentro da igreja já, inclusive. Meu Deus, olha aí a transformação que o Espírito Santo é capaz de fazer e você achando que não tem mais jeito, que você é um caso perdido. Pelo amor de Deus, vamos olhar para a Bíblia Sagrada e para tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que eram naturais, mas faziam coisas sobrenaturais porque o Espírito Santo os transformou e os capacitou, deu autoridade, que possamos entregar nossa vida ao Espírito Santo. E olha, te convido
Você que está no YouTube, ou se você está pela TV, corre também lá e deixa o seu comentário. Inclusive, conta como foi a sua chamada, como que Deus falou e queimou no seu coração esse chamado para fazer a obra, para ser ativo no reino de Deus, tá bom? Comenta lá. Muitas pessoas já estão participando e te convido também, já que você está com o telefone na mão, vai para o nosso Instagram, @canal.cjc. Na última postagem, você curte, segue o nosso perfil e também marca um amigo nos comentários. Da última postagem, ali tem vários brindes lindos e um deles pode ser o seu, tá? Hoje é dia de festa e é claro que você aí de casa vai ganhar presente. Então, corre, participa do sorteio e comenta bastante no YouTube. E quando falamos sobre viver o chamado, Pastor Mike, é interessante a gente parar para pensar que, aliás, uma dúvida, acho que de muitas pessoas, né? Será que é possível viver o chamado sem antes ter certeza, ter ali convicta a sua identidade em Deus? O que o senhor acha? Não tem como. Eu vejo muitas pessoas, elas confundem muito vontade com chamado. Então, tem muita gente que tem vontade. Eu tenho vontade de ser pastor, eu tenho vontade de pregar o evangelho. Primeiro, você tem que fazer isso, se identificar como um cristão. Você tem que, Deus, né? você tem que passar para dentro dos muros do reino. Tem muita gente que a pessoa ela quer fazer um negócio, mas ela não está bem convertida ainda, ela não tem assim estrutura bíblica, ela não conhece a palavra. Porque assim, a minha chamada quando eu recebi, a senhora estava falando, eu lembrei quando o pastor estava falando aqui, que teve uma coisa que foi específica, assim, foi uma noite que eu estava orando em casa e tal, e eu falei para Jesus, está muito forte esse negócio na igreja, né? Toda hora que fala de chamado, meu coração estremece. E aí eu lembro que eu fui abrir a Escritura Sagrada e Deus falou comigo pela Bíblia. Não era mais o pastor pregando. Deus falou comigo diretamente. Ele rogou, pois, ao Senhor da Seara que enviasse ceifeiros para a sua seara, porque a seara realmente era grande, eram poucos os ceifeiros. E aí o que acontece? Aí eu disse, mas é eu, Jesus? E aí o próximo versículo diz assim, ó, e chamando ele os 12, falei, caramba! E aí o que acontece? Aquela noite eu tive medo de olhar para trás, porque eu senti que ele estava ali. Eu tive um medo. Eu lembro aquela passagem do apóstolo Pedro, né? Que ele diz assim, ó, ausenta-te de mim que sou pecador. E eu fiquei daquele jeito. Então, eu tinha convicção da chamada, não só pelas pregações do altar. Porque Deus falou comigo e confirmou algumas vezes pela palavra. Mas eu já tinha essa identidade. Eu não quero outra coisa. Eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu faço parte do reino, eu sou dele. Aí sim, aí você pode cumprir um chamado quando for... Posso fazer aqui, não? Pode. Chamado. Se você não tem esse assobio pela Bíblia, nem te mete que isso é sua vontade. Exato, tem que ter a comunhão primeiro, né, pastor? Sim. Tem que ser cristão de verdade, viver segundo aquilo que a palavra indica que é o caminho correto. Tem que andar na frequência, dona Júlia. Exatamente. Como é que você vai cumprir um chamado se você não está na frequência de Deus, né? Tem que estar na frequência. Eu até estava me lembrando aqui de Marcos, né? Marcos 3, que diz, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele e nomeou 12 para que é um propósito, né? E indica uma finalidade. Mas os que ele quis. Não é quando você quer. Exatamente, quando chamou. Aqueles que ele quis, não é que a pessoa queira. E é interessante esse texto porque ele leva todos os discípulos. Tem vários discípulos lá no monte. E lá ele vai chamando pelo nome. Exato. Ele está chamando pelo nome. É o que o pastor falou, inclusive, essa experiência literal. Eu entendi que foi literal, né, pastor? O senhor fechou o olho e ficou assustado de olhar para trás. Não, ele estava ali. Eu tenho certeza. Então, eu tenho certeza hoje porque até pelos sinais do meu ministério. Exatamente. Essa questão de... Porque naquele dia, pastor, aconteceu um negócio incrível comigo. Comecei a lembrar de versículo que... Aconteceu tipo uma coisa esquisita comigo. Como se passasse assim na sua frente. Caramba, né? parece arquivo. Né? Então foi uma coisa tipo assim, ó, calma que eu tô te capacitando. Até então tu não tinha, mas agora esse dom está contigo. Estava dando as ferramentas. Isso. Ali, né? É muito forte. Não, e aí diz que ele chamou os que ele quis. Isso. E a primeira coisa que fala é para que estivessem com ele. Então, a primeira coisa que Jesus está interessado é que os discípulos estejam por perto, tendo comunhão, aprendendo, né, crescendo, se tornando iguais a ele. Aí depois que vai falar, e os mandasse a pregar para que tivessem o poder de curar. Então, a gente vê que o chamado, né? Primeiro ali porque ele quis e depois vemos aqui no finalzinho o propósito disso. Mas a primeira coisa é que para que estivessem com ele. Então, a comunhão é o propósito original. E quando a gente fala sobre o chamado, pastor Ednilson, é importante a gente
trazer a diferença aqui do chamado que é geral, o chamado que é de todo cristão e o chamado que é específico. Você pode trazer, mais elucidar essa diferença pra gente? Marcos 16, né? Ele fala ali que a gente tem que ir em todos os lugares e pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Manifestar o reino, né? Até os confins da terra, a gente deve pregar. E eu entendo que isso é para todo mundo. Sim. E é interessante porque quando uma pessoa se converte, de fato, né, pastor? De fato se converte e tem essa transformação, ela não consegue deixar de mostrar para as pessoas o Jesus que mudou a vida dela. Porque é algo que queima no coração de qualquer pessoa que se identifica como cristão, né? E realmente está identificado como cristão. Não se pode esconder, né? Não dá para esconder. Quando ligou uma candeia, não tem como. Não tem como esconder. É uma cidade iluminada em cima da montanha, né? Exatamente, não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas aí, quando você tem essa chamada específica, como aconteceu com o pastor Michael, comigo e com várias outras pessoas, aí eu até digo que no início é bem assustador mesmo, né? A gente fica meio assustado, mas muito feliz. Mas ele confirma. Confirma até pelos sinais que se seguem. Né? Essa daí já é uma outra dúvida de alguns jovens, né? Se é errado pedir confirmações, assim como nós temos o caso de Gideão na Bíblia, né? Temos confirmações pela palavra, mas é possível pedir. Eu pedi muito. Muito. Pedi muitas vezes. Porque eu disse assim, Senhor, como é que eu vou pregar o evangelho? Se você está querendo que eu pregue o evangelho, tem que ter uma cura, tem que ter uma pregação que as pessoas... Caramba, que pregação é essa? Porque senão, eu quero ser um bom cristão, dar um bom testemunho com a forma de eu falar, o meu comportamento. Agora, se o Senhor me quer especificamente atrás de um altar, em cima de um altar, atrás de um púlpito, é uma coisa diferente. Porque porque você vai acabar assim, você vai estar comandando pessoas. Sim. Esse negócio que as pessoas dizem hoje de influenciador digital. Né? A gente é influenciador já há muito tempo, né? Sim. Muito tempo. Ele nos chamou para isso, para influenciar, para impactar a nossa geração. Então, assim, esse chamado específico, Sim. Ele quando vem para a gente, não há dúvida. É uma coisa que explode dentro da gente, queima dentro da gente. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida e pede confirmação? Não, então, é aí que eu queria chegar. Isso. Não há dúvida, mas a gente precisa ver essa confirmação porque é assustador. Você tem um estilo de vida, um tipo de pensamento, projetos lá para frente, para a sua vida, para a sua casa, e você sabe que vai alterar tudo. Se você assume aquele chamado, vai alterar tudo. Destino tudo. Vai mudar tudo. Então, é assustador a princípio, mas é uma coisa que você não consegue dizer não. Você é puxado para aquilo, é algo tremendo. Por isso que esses sinais são importantes. Eu lembro até de um caso que eu estava com febre, eu já era auxiliar, já era voluntário ali, evangelista na igreja, e eu estava em casa com muita febre. Aí o meu pastor chegou, e era uma terça-feira de chuva. Ele cismou de pescar, do nada, e vamos lá pescar. Aí bateu lá em casa. Aí minha esposa falou assim, pastor, ele não vai poder, porque ele está com febre. Ele foi lá no quarto e falou, levanta daí, rapaz. Que febre, o quê? Vamos pescar. Eu falei, pastor, está chovendo, eu estou com febre. Estava com 39, 40 graus de febre. Ele falou, não, você é um homem de fé, levanta aí. Eu levantei, fui embora, a gente foi na chuva, pescou na chuva, eu fiquei curado. Não pegamos no peixe nenhum, né? Mas tudo bem, compramos um peixe da peixaria depois para voltar com algum peixe para casa. Mas eu voltei completamente curado. Sim. E aquele sinal, isso mexeu comigo. Falei, caramba, eu quero ser assim. Eu quero ter esse ímpeto, dessa fé. Aí foi numa terça. Na quarta-feira, quando eu cheguei na igreja para auxiliar o meu pastor e ajudá-lo, ele me chamou no escritório e falou assim, faz essa reunião de manhã porque eu tô com febre. Passou para ele. Aí eu falei assim, ô meu pastor... Eu entendi, né? Aí eu falei, ô meu pastor, levanta. Vamos pescar agora na chuva, você vai ficar curado. Vamos pescar almas agora. Mas aí, assim, eu fiz mas realmente... Eu entendi. Eu fiz a primeira... Precisava, né? Precisava. Passar por essa experiência. Não, e ele depois, realmente, à noite, ele já estava bem, ficou curado. Dona Júlia... Mas é uma experiência. Deus falou com Moisés na sarça, não falou? Sim. Mas logo depois que ele falou assim, ó, pega esse pedaço de pau e joga no chão, virou uma cobra. Sim. Agora pegou pelo rabo, virou uma vara de novo. Então, mesmo depois de Deus falando, Moisés, eu não estou falando de Mike nem de Ednilson. Estou falando de Moisés. Ele precisou da confirmação. Sim, eu acredito nisso. E nós vemos na Bíblia, não é errado, né? E Deus confirma pela palavra.
o pastor Michael fala de se encontrar na palavra. Claro, você lê ali o texto salta o próprio Jesus. Eu me lembro em uma das pregações do Senhor, o Senhor falou, o próprio Jesus leu o texto que foi dado. Lucas 4, né? E ali estava escrito de Isaías 61. Ele leu sobre ele. Olha, ele leu sobre ele. Ali ele se encontrou e viveu o propósito que tinha para a vida dele. Assim é comigo, assim é com você, com todos nós. E quando falamos do chamado específico, mais uma vez vou me lembrar aqui de outra pregação do pastor Michael. Olha aí. De quando fala naquele grande dia, pastor. Porque lá vai ser aberto o livro e os livros. Ou seja, tanto do chamado geral como do chamado específico das obras, tudo isso importa para aquele grande dia. Sim. E aí, será que a gente está cumprindo a nossa vontade, os nossos sonhos, ou aquilo que Deus escreveu? Porque eu me lembro que o senhor falou, né, que a gente apaga a história perfeita de Deus com as nossas decisões ruins, as nossas decisões que parecem ser muito boas, mas no final é um caminho de morte. Então, que possamos viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas algo me chamou a atenção enquanto a gente estava conversando aqui, de que não dá para dizer não. Pastor Michael, não dá para dizer não, porque tem pessoas que, infelizmente... Jonas deu, né? Mas no vai dar ruim. Mas no fim... Exatamente. Então, eu queria saber, é possível dizer não? Quais são as consequências para uma pessoa que diz não? E como que a gente pode identificar, né, os sinais de uma pessoa que está fora do chamado dela? Então, o Jonas disse não, só que Deus não aceita, tá? A vida da pessoa vai virar né? E as pessoas muitas vezes atribuem, as pessoas que são de Deus, né? Elas atribuem depois que é o diabo. Olha só o diabo. Será que é o diabo ou essa tempestade Deus está permitindo vir contra você, para você ir para Nínive? Porque ele pegou o caminho para ir para Tarsis. A gente sabe, a gente conhece a palavra, né? Então, acaba acontecendo que a pessoa pode dizer não, mas Deus não aceita. Ele vai fazer alguma coisa. Você sabe que o negócio é tão sério que Deus ele é capaz de te derrubar do cavalo, como ele derrubou Saulo de Tarso, e falar contigo e dizer assim, duro é para ti ficar dando coice contra o meu arpão. Se você continuar dando coice contra o chamado, contra os cristãos, se você fizer isso, Saulo, eu vou te espetar. Então, a gente pensa que é brincadeira. Mas aí outra coisa que as pessoas pensam muito, dona Júlia e pastor Ednilson. As pessoas pensam o seguinte, não, se eu não fizer, outro vai fazer. Isso é mentira. O que a senhora não fizer, ninguém vai fazer. Vai ficar uma lacuna. O que eu não fizer, o que o pastor não vai fazer, vai ficar uma lacuna, vai ficar uma abertura. Não, outra pessoa, não existe isso. A gente é um ser único e a gente foi chamado especificamente para aquele propósito. Aí vem aquela pregação que eu sempre digo. O microfone foi criado para aquele objetivo. A geladeira para aquele objetivo. Agora vamos colocar a vida nessas coisas inanimadas, né? Aí a geladeira diz, não, mas eu não quero ser geladeira, eu quero ser um automóvel. Não tem como. Não. Vai dar problema isso aí. Em algum momento vai dar problema. Não, e outra, pastor, o chamado que Deus tem é algo muito precioso, de muito valor. É como você pegar o celular mais novo, mais caro, e você usar, para segurar uma porta. Exatamente. A pessoa que entende o valor, ela não vai... Ela sabe, ela reconhece né, o valor e ela não vai usar um telefone caríssimo como um peso de uma porta. Então, a gente precisa entender o valor que é ser chamado, ser útil na obra de Deus, cooperar com os interesses do reino de Deus. Isso é um privilégio. Só que briga com as nossas vontades. Exato. Essa é a parte do processo, das renúncias. Isso aí dá uma briga danada, né? Porque... E é nessa parte que alguns se perdem, né? Sim, sim. É nessa parte, porque você tem várias ideias, vários projetos, várias vontades. E não estou nem falando da carne, né? Porque das lutas da carne. Sim. Mas eu estou falando mesmo de você ter sua meta, seus alvos, seus objetivos. E Deus vem... Não vou dizer bagunça tudo, mas Ele vem e... Sim. Gira tudo assim e fala assim, é isso aqui, a vontade dele não é igual a nossa. É isso aqui, essa é a minha vontade, a sua é essa, mas a minha é essa. E a palavra fala que os planos dele não podem ser frustrados, ou seja, às vezes o meu vai ser, o seu vai ser. Ou seja, o melhor caminho é você alinhar o seu coração com o coração de Deus. Sim. Você pedir para o Senhor que aquilo que move o coração de Deus também venha mover o seu coração. Estando alinhado, se você está vivendo os planos de Deus, os planos dele não podem ser impedidos. Mas vamos para a Bíblia, né? Sim. Então... para você ver como é difícil cumprir um chamado e você chegar ao propósito final do teu chamado. Jesus, ele foi ao Getsemane, ele sua sangue, e ele diz, Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. Sim. Ou seja, eu não quero beber disso.
Mas se não que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, assim, ó, tem momentos que nunca vai chegar a esse nível a vida de qualquer um sobre a face, qualquer chamado nunca vai chegar ao nível de Jesus, nunca, tá? Mas existe essa luta que você vai ter que suar o sangue também. Guardado as proporções, né? É isso. Não vai chegar nesse ponto, mas o próprio Senhor, né? Mas é isso que eu tô falando. Cara, ele mesmo fala Ele assim, mesmo. Eu, se possível, quero fazer diferente. Mas então, não foi possível. eu não suei sangue, mas eu falei pra Jesus, eu quero continuar jogando futebol. Olha, eu quero continuar jogando futebol. Chocou, né? Choca, mas é isso que eu tô falando. As nossas vontades, nossos desejos se chocou do Senhor Jesus. Né? Se chocou de Saulo de Tarso, até o apóstolo Pedro. Acho que Jesus é o exemplo máximo, né, que a gente pode falar. Não, você quer ver a dificuldade? O senhor deve ter pensado assim, poxa, se eu for jogar futebol e vencer no futebol, eu vou poder levar a palavra para tudo quanto é lugar. Mas eu falei para Jesus, eu faço o gol, levanto a camisa e digo, Jesus, eu te amo. Eu falei isso para ele. Ele disse, não é isso. Mas você vê como o chamado é tão difícil de cumprir, que logo depois que Jesus ele é preso e levam ele preso, ele é crucificado e depois morto, né? O que acontece? O Pedro voltou a pescar. Ou seja, ele nunca conseguiu se desfazer totalmente da pescaria. Sim. Ele era um empresário de pesca, ele tinha vários barcos, né? Então, assim, ó, ele volta e Jesus tem que ir atrás dele de novo. Então, não é tão simples assim, ó. Vou cumprir meu chamado, aleluia. Em conflito. Exato. Conflito. E tem que ter cuidado para não confundir com a emoção, né? Se não é a vontade, como nós já falamos... Aí tem que ser a palavra. Né? Tem que ter a confirmação da palavra. E quando a gente olha para a Bíblia, vamos falar de José, vamos ver Moisés, vamos ver Davi, e há uma lacuna entre o momento em que Deus fala com ele e o momento em que eles chegam ali no ápice, né, de cumprir o chamado. Nós vemos Moisés sendo chamado com 80 anos, é quando Deus fala com ele. A gente vai ver Davi sendo ungido ainda um jovem, um menino. E ele já foi para dentro do palácio, mas para tocar a harpa para o rei. E o que falar de Samuel? Olha aí. Criança ainda, quando vai para lá, para o templo, né? Ele é criado pelo Eli, a mãe vai vê-lo de ano em ano, uma vez por ano, não é? A luta. E outra coisa, esse caso do Samuel é interessante, pastor, porque ele tem, digamos, entre aspas, 2 irmãos mais velhos. Sim. Que não era nada de boa influência. Mas perturbado, né? Perturbado. A Bíblia fala filhos de Belial. No popular hoje, né? filho do diabo, né? Só que, geralmente, pastor, o irmão mais novo não é influenciado pelo irmão mais velho? Claro que é. Geralmente é. Mas o Samuel não foi. O Samuel ficou focado no Eli, foi influenciado por Eli. Deus fala com ele 3 vezes, em 1 Samuel 3, não é? Deus fala com ele 3 vezes, ele não entende, ele vai até o Eli. Nem o Eli entende no início. Nem o Eli entende. Aí, na 3ª vez, ele entendeu. Aí é quando ele fala aquela famosa frase. Não, quando ele falar novamente, fala que o teu servo ouve. Ali mudou a vida do Samuel. E aí o Samuel vai assumir o chamado dele, quer dizer, e jovem ainda. Ele era jovem. Você vê que ele precisou de uma ajuda e uma palavra do Eli, né, que era o experiente. Mas o que me chama a atenção, no caso do Samuel, é que ele não se deixou influenciar pelo, entre aspas, de novo, irmãos mais velhos, que eram 2 sacerdotes, filhos de Belial, filho do diabo. Esse tempo do processo. E quando a gente olha para... Esse exemplo, pastor, é sensacional. A gente olha para tantos outros e, às vezes, pode gerar isso no seu coração, essa ansiedade de querer viver logo. Eu acabei de falar de Davi, foi ungido, mas foi tocar harpa para o rei e depois ele ficou fugindo do rei. Enfim, estou encurtando muito aqui a história, né? Mas só para você ver a lacuna de tempo, quantos anos se passaram até que ele, de fato, se assentasse no trono, fosse ele reconhecido perante o povo como o rei de Israel. Pastor, no caso, pastor Michael, né? Que eu estou com 2 pastores aqui. Pastor Michael... A gente vai dividindo. Vamos juntos. Como lidar com essa ansiedade que pode gerar no coração de vários jovens de querer viver logo o chamado? Deus chamou, o coração está queimando, mas ainda está no período do preparo, da espera. O que acontece, a gente tem que deixar Deus ir levando a gente. Esse período do preparo, da espera, tem que orar, tem que ler bastante a Bíblia e deixar Deus indo abrir as portas. Naturalmente, né? Sobrenaturalmente, mas eu entendi a senhora que a senhora quis dizer. Naturalmente, tem que ir indo de passo em passo. E eu vejo, eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês, né? O José, a senhora falou do José, né? Sim. O José, ele chegou bem assim pro copeiro. Seguinte, tu vai ficar vivo, tá? O dia que você ficar vivo, você lembra de mim, tá? Lembra de mim. O que aconteceu? Ele esqueceu. Mas por que ele esqueceu? Porque Deus não queria.
Porque se naquele dia ele assume, né? Porque ele deu uma forçadinha, né? Fala lá pro faraó, porque eu tô aqui, eu quero sair daqui, tá? Aí segurou 2 anos, porque se ele sai ali, ele assumiria o lugar do padeiro. Nada contra a padaria. Mas Deus não tinha uma padaria, Deus tinha um governo. Mas o José se ansiou. O José, ele ficou ansioso. Eu quero sair daqui. Sabe, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Me ajuda lá, por favor, e tal. E o cara esqueceu. Quando o faraó tem aquele sonho maluco lá, das vacas gordas, vaca magra, espiga gorda, espiga magra. Aí o cara disse, caramba, me lembrei. Como é que você vai esquecer de uma pessoa que te ajudou, sabe, te livrou da morte? Tá quente ali ainda a informação, né? Então, aí tem a forçação do José e tem a providência divina. E agora a senhora vai gostar, e o senhor também vai gostar do que eu vou falar. Quando que o meu chamado desperta? Quando Deus cria situações para te ativar. Não você faz. É quando Deus cria um faraó maluco... Sim. que fica doido lá com o sonho. E aí diz assim, ó... Aí vem um outro cara que fala de ti. Diz assim, pá, então traz ele. Aí sim, aí cumpre o teu chamado. Mas aí bate a ansiedade. Ai, me tira daqui. Não, calma, fica aí, José. Não pode ter forçação de barra. Não, Deus vai criar situações. 2 anos depois ele lembrou, né? É aquilo que a gente falava em off, né? Que eu sempre ensino para os pastores, né? Você quer crescer com Jesus? Simples. Abriu uma porta, vai sem medo. Mas daí espera tem outra cara abrir. que recua. Aí a pessoa quer botar o pé na porta e quer fazer do jeito dele. Abriu uma porta, entrou, faz o seu melhor e fica esperando. Quando abrir de novo, não tem medo, vai de novo. Aí abriu outra, vai de novo. As portas se abrem. Vão usar um líder para abrir uma porta para você, vai usar uma situação sobrenatural ou até natural. Ele cria isso. Mas sabe o que os caras querem fazer? Agora eu vou dar recado para todo mundo aqui mesmo. Então, sabe o que os caras querem fazer? Surge a oportunidade, não é a oportunidade que o cara queria da cabeça dele. Ah, não, mas não era essa igreja. Exatamente. Ah, mas não era esse lugar. Não era isso que eu pensava. Eu nunca fiz isso. Se for um lugar menor, um lugar maior, eu vou. Porque eu vejo que é Deus que está usando o missionário, o pastor Jaime, ou qualquer líder. Aí eu meto a cara. Aí misturou com a expectativa da pessoa. E na Bíblia tem um exemplo disso que eu acho sensacional, que são os próprios judeus a respeito de Jesus. Quantas promessas não foram feitas, só que eles não ficaram apenas nas promessas, mas criaram ali expectativas sobre o Messias. Tanto que quando o Messias chegou, eles falaram, mas esse é o descendente de Davi, mas olha com quem que ele está andando, que reino é esse que ele fala? Ou seja, misturou com as expectativas humanas que eles estavam tendo ali. E quando Jesus chegou, eles não conseguiam reconhecer que era Jesus, o Filho de Deus, que estava na frente deles. Mas é por causa da cultura. Sabe por quê? Romano queria gente forte. Sim. Grego queria gente inteligente. E judeu queria pessoa perfeita. E aí Jesus chegou, ele não busca nem o perfeito, nem o inteligente, nem o forte. Ele procura o desastrado. O que não pesca. Ele chamou o que rouba. desastrados. Aí diz, o que esse cara tá fazendo? Ué, não pegou o forte? Não pegou o romano soldado? Não pegou o grego inteligente? Não pegou o judeu que é perfeito, que nem os fariseus? Ele vai e anda com a prostituta. Quem é esse maluco? Como que ele vai vencer o Império Romano assim? Porque na cabeça deles era um reino natural. Exatamente. Então, cuidado com as expectativas. Que você vai estar diante do plano de Deus e não vai conseguir Mas é por causa da reconhecer. cultura. A cultura faz você criar um monte de ideia. Aquela frase, né? De Nazaré vem alguma coisa boa. Isso. Natanael falou, né? Natanael. Quer dizer, essa expectativa humana que quebra. Fica só no humano, né? Só no natural. E o nosso Deus é sobrenatural. E agora vamos colocar o foco nos 12 desastrados, né? Digamos assim, já que o pastor usou esse termo, né? Mas quando nós falamos sobre quando Deus nos chama, aquele momento que bate a insegurança, que de repente pode bater o medo, pastor Ednilson, como que lida com esses momentos? Então, o medo... primeiro, Deus não nos deu o espírito de medo, né? A Bíblia deixa muito claro que Deus ele quer que a gente tenha essa fé ousada, essa fé de ousadia, não tímida, né? E só tem uma forma de você crescer a sua fé, que é pela palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eu entendo que quando você tem um chamado, o primeiro ponto é que você entende que você tem que renunciar a tudo. Quando você começa a renunciar na sua vida, isso te assusta um pouco, mas o chamado é mais forte. Só que aí vem essas situações de... Moisés, né? Em Êxodo 3. Moisés, você vê vários.
Tem vários casos na Bíblia, né? Inclusive os 12 desastrados, né? Renunciaram à empresa de pesca. O Levi, o Mateus, renunciou a uma posição que enriqueceria, com certeza, porque era cobrador de imposto, né? A gente vai ficar sempre, né, pastor, entre a fé e o medo. Sempre, essa coisa, até né? depois de anos. Hoje já vai fechar daqui a pouco 25 anos de ministério. E de tempo em tempo bate aquela insegurança, tu tem que ir para a Escritura Sagrada para arrancar aquele medo e permanecer na fé. Mas vem vindo, sempre vem. Vem uma coisa que tenta acompanhar, que bater medo. Porque viver um chamado ou viver pela fé, sabe, o diabo fica tentando atacar. Porque o nosso destino, ele não é um destino assim, pastor, onde o senhor vai estar amanhã? Então, amanhã o senhor pode ser transferido. Exatamente. Inclusive está o líder aqui. Para me transferir. Já sai daqui transferido. Já sai daqui transferido. E aí tem que mudar o quê? A sua casa. Você muda tudo. Exatamente, já muda a sua casa. A minha primeira igreja, o pastor me chamou... Os caras rindo lá fora. Eu escutei os caras rindo lá fora. Eu escutei eles rindo lá fora. Mas eles também podem sair daqui. Eles também podem ser transferidos. Já pode sair daqui. Então, a minha primeira igreja, o pastor Laura, ele falou assim, pastor, essa igreja vai fechar se a gente não der um jeito. O senhor tem fé para ir lá? Foi minha primeira igreja. A igreja está lá até hoje. Bate a fé e o medo. É isso que eu falo. Exatamente. Mas Bate não. Está entre a fé e o medo. Esses dias mesmo o senhor estava pregando, numa reunião especial que o senhor fez, sobre essa coisa da mente, né? Sim. O senhor falando de Adão, da Eva, como a serpente entrou na mente deles. Sim. E tudo mais. Esse medo, a gente tem a convicção de que não foi Deus que deu pra gente. Sim. Ele não nos dá o espírito de medo. É uma luta. Né? Ele não nos dá. Então, é uma luta, exatamente. E é aqui a luta. A luta tá toda aqui. Às vezes é um complexo de inferioridade que a pessoa tem. Muita coisa. Tudo que eu recebi até hoje de Deus, tudo que eu recebi, literalmente, eu não me sentia capaz. E eu creio que tudo que eu vou receber daqui para frente, eu também não vou me sentir capaz. Mas eu nunca deixei de entrar numa porta que Deus me abriu. Nunca deixei de entrar. Isso é uma coisa que está dentro de mim. Abriu a porta, eu vou entrar. Não vou meter o pé na outra, porque não sou eu. É Ele que tem que fazer. Então, é o que o pastor falou. Às vezes Deus faz uma coisa para gente e a gente olha e fala assim, não era isso que eu queria. Não era isso que eu pensava para mim. Mas ali Deus ia te colocar ali para te levantar. Você vai lá e faz. A porta abriu. Você não pode fechar uma porta que Deus abriu. É um erro nosso que muitos de nós cometem, né? É um erro de você... O que não comete, cresce. Uma porta abre e você fecha aquela porta porque naturalmente, humanamente, você acha que aquela não era a porta para mim. A vida do chamado, pastor, é assim, ó. Vai pro Ribeiro de Querite. Aí tu vai. Sim. Agora tu sai e vai lá pra Sarepta. Sarepta, agora tu vai ficar 3 anos aqui, você vai lá para tal lugar. Então é aquela coisa, você está sempre vivendo, você está sempre vivendo pela palavra e você não sabe o que vai te ocorrer amanhã. Você não sabe. Eu estava 3 meses aqui no Rio de Janeiro, eu entrei no escritório e o missionário disse assim, ô pastor Michael, eu estava pensando, acho que vou te mandar para a África do Sul. 3 meses que eu estava aqui, eu disse, missionário, eu estou aqui. E aí eu vejo, se fosse o mover de Deus, eu não estaria mais aqui. Então, assim, a gente tem que estar preparado. E se qualquer coisa acontecer, eu já digo para a Catiane, arruma as caixas e vamos embora. Esse caso do Querite, que o pastor está falando do Elias, ele é interessante, porque o Deus que levava um corvo com pão, com carne, para o Elias, não podia fazer aquela água continuar? Podia. Podia. Então, ele secou a água de propósito. Para que o Elias continuasse no propósito também, se movendo, não parado. Entendeu? Mas alguns não entendem essa coisa de se mover sempre em relação à chamada. Exato. E olha só, o pessoal está participando bastante. Se você não mandou ainda a sua pergunta, não deixou registrada a sua participação, corre para o YouTube. Já tem gente comentando. Olha só, Beatriz Neri falou, alunos aqui do curso preparatório de obreiros de Bangu. Estamos unidos, aprendendo muito sobre o chamado. Olha só, que responsabilidade. Amém. E olha só, a Érica mandou uma pergunta interessante. Vou mandar para o pastor Mike, olha só. Deus pode nos direcionar para diferentes chamados em fases diferentes da nossa vida? Com certeza. A gente vai ver, né? Vamos pegar o Davi, né? O Davi começa como pastor, passa um tempo, ele vai derrotar o Golias, então ele é um guerreiro. Depois ele vai se tornar, nesse meio termo, ele toca a harpa. Depois ele vai se tornar general do exército. Depois, mais adiante, ele vai se tornar rei. E para finalizar tudo, ele só é um conselheiro.
Nem rei ele mais. Ele não vai pra batalha mais nenhuma, ele só fica lá aconselhando. Então, ao longo da vida de Davi, ele passou por fases que Deus foi mudando a vida dele. Até ministro de louvor ele foi. Exato, mas assim, ele ia trocando essa fase aí. Ele se tornou também uma fase de motoboy, né? Quer dizer, gado boy, sei lá, vaca boy, porque ele ficava levando pão, queijo e trigo tostado pra guerra. É verdade. Então, vaca boy ia montar uma vaca no cavalo, sei lá. No iFood, né? Isso, ele foi mandado para isso. Já tinha. Então ele passou por várias coisas. O importante é você ter esse time, né? E sendo dirigido por Deus, né? Sabe quem é que fala uma coisa interessante? Kennedy Reagan, né? Kennedy Reagan fala que ele passou por alguns chamados. Ele foi itinerante, ele foi pastor e no finalzinho da vida dele profeta. O Kennedy Reagan, ele primeiro até foi pastor, né? Ele era pastor de uma igreja local. Mas depois de itinerante. Aí quando ele sente que não é isso, aí ele vai para itinerante. Deus vai falando com ele pela palavra. É isso mesmo. E no final era com um profeta. Bem interessante isso aí. Temos outra pergunta aqui, vou mandar para o pastor Ednilson agora. Lembrando, olha só, deixa ali a sua pergunta registrada. A Cristina Nunes também está comentando, participando. A Edilene, mas eu vou ler a pergunta aqui da Esther. E ela pergunta assim, até uma questão que eu deixei mais para o finalzinho do programa, mas já que veio para este momento, então vai ser bem oportuno. Em um casal, quando um é escolhido para um chamado específico, o outro também é necessariamente o mesmo chamado? Assim, Só tem exemplo na sua casa. eu sou um pastor, minha esposa também é, entendeu? Ela veio comigo. Bom, eu e minha esposa, vamos falar de mim então. Quando eu comecei, eu trouxe ela para cá. Aliás, isso é bom até falar, pastor, porque eu vejo, já falei com alguns jovens sobre isso, né? Do pastor ser pastor e ele não preparar a sua esposa. Ela é a ovelha, é a primeira ovelha que eu vi. Eu lembro que eu preparava ela para ser obreira e ela chegou em casa uma vez e chorou, me falando assim, pô, por que você é tão duro comigo, né? Como obreira, né? E não é duro com os outros obreiros, com as outras obreiras. Eu falei, porque você vai estar comigo onde eu for. E eles não. Preparação mais pesada, né? A preparação tinha que ser desse jeito. Expressão, né? E aí ela começou a pregar, eu abri uma comunidade, botava ela lá, ela abria a igreja. Rio do Ouro, por exemplo, existe até hoje. Ela que foi a primeira pastora lá que eu abri e botei ela lá. Então, assim, eu preparei a minha esposa, entendeu? Mas ela já louva, eu não louvo, não canto nada. Então, assim, nós somos um só. Não tem como eu ter um chamado e ela não ter um chamado. Não fecha. Não vai fechar, a conta não fecha. Não, vai dar piti. Entendeu? Pô, vai dar isso E aí. aí é interessante a gente voltar a fita para os jovens que ainda estão solteiros. De quando for buscar uma pessoa, já ter alinhado o mesmo sentido, o mesmo propósito. Assim, ela pergunta se pode ter ministérios diferentes. Também. A minha esposa louva, a minha esposa abre culto, a minha esposa sabe louvar Vocês e tudo se mais, foi complementam, obreira. né? Mas o espírito é o o espírito é aquele, é pregação, é ganhar alma, é querer, é estar em tudo quanto é lugar, abriu porta, a gente entra junto, entende? Eu posso contar uma coisa bem rápido da minha Pode. esposa. Quando eu fui chamado para assumir a igreja, a gente morava aqui em São Gonçalo e a gente ia para Maricá. E nossos filhos eram pequenos, pastor, né? Principalmente a Gabi, né? Era bem pequena ainda. E eu falei para ela assim, faz o seguinte, você fica aqui, tá? A gente morava atrás da casa do meu sogro, né? Então tinha uma certa segurança ali. Falei, você fica aqui e eu vou lá, a semana toda trabalho e venho aqui, sábado, venho final de semana, e domingo eu volto, sábado à noite eu volto. E ela falou assim, não, quando a gente começou, a gente falou, onde você vai, eu vou, onde eu tô, você está. Ruth. Foi exatamente isso. Então a gente foi para essa igreja para dormir no chão, para comer o que tinha para comer. Aí dá certo. Entendeu? E ela dormiu É uma no chão. guerreira junta. Meu Vai espírito- tu que eu não vou. Já Isso era. aí. Entendeu? Encrenca. Então, assim, isso A casa dividida, né? não tem como subsistir, entendeu? Então, assim, não é que ela tem outro chamado e o meu chamado é diferente. Não tem como. Ela é uma comigo. Nosso chamado é o mesmo, entendeu? Exatamente. Agora, lógico, eu sou o pastor, eu subo no altar, eu tenho responsabilidade. Mas se encaixa. Mas se encaixa. Se encaixa. É o encaixe perfeito, o complemento um do Sim. outro ali. E aí, o que a senhora falou é importante. Quando for escolher alguém para namoro, Sim. for orar por alguém e tem chamado, tem que começar a preparar essa pessoa e ver se essa pessoa tem chamado junto. Tem que provar. Pô, tem que provar. Eu testei muito a Catiane. Se não, é melhor você pular fora. Eu cheguei pra ela e falei assim, ó, se eu fosse tu, não casava comigo. Falei, ó, tu vai ser viúva de marido vivo, tá?
Eu não tenho tempo, não tenho hora. Eu vou pregar de sol a sol, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ó, se tu for casar comigo, tu é louca, tá? Tu quer ter filho, tu vai cuidar dos filhos, tu não vai ficar... É bem difícil cuidar de filho. E ela ficava assim, né? E eu vi que ela não saltou fora. Eu falei, essa mulher é louca mesmo. E aí nós casamos, hein? É isso aí, entendeu? Eu provei pra caramba, provei mesmo. Quantos conselhos preciosos. A Yasmin Hitson, ela comentou aqui que trio abençoado, aprendendo muito aqui. A Edilene Maria falou, a glória nunca será do homem, mas sim de Deus. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O chamado de Deus é loucura mesmo, né? Mas se Deus deu a palavra, Ele dá também as condições de ser feito, de ser cumprido esse chamado. E voltando aqui para o nosso tema, falando sobre essa etapa tão importante que é do processo, do preparo, onde Deus está se aperfeiçoando e nos preparando. Pastor Michael, precisamos olhar também que existem diversos tipos de chamados, ministérios, dons. Como que essa pessoa, esse jovem, ou enfim, né, qualquer pessoa aqui, ela tem que ter esse cuidado para não se comparar com outras pessoas, com outros chamados. E também, trazendo para os dias de hoje, como que a rede social evidencia muito isso. A pessoa pode olhar ali e, de repente, bater aquela emoção, né? A pessoa já está no impulso e está se comparando e querendo viver o chamado de outra pessoa. Não dá certo isso, né, pastor? Cada um tem o seu chamado. Não funciona. Na verdade, é tipo que nem futebol, né? Como assim o futebol? O futebol, o pessoal olha o Neymar jogando, esses caras jogando assim, ó. Ah, eu vou ser que nem o fulano. Não faz isso. Ah, eu vou ser igual aquele pastor. Você pode ter o sonho disso, mas você tem que pedir, como diz em Provérbios 16, versículo 1. Do homem são os projetos do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa as intenções. Sim. Então, assim, a gente tem que pedir para Deus. Deus me confirma, é isso mesmo? É isso, porque Deus, ele nunca vai usar uma pessoa, sabe, fora da personalidade dela. Então, assim, a minha personalidade, o meu caráter, já é mais pivitado, já é uma coisa mais assim, sabe? Então, ele vai me usar nesse estilo. Então, não adianta uma pessoa mais calminha, o estilo dela é mais calmo, dizer assim, ó, você que nem o pastor Michael. Não vai. Deus vai usar a pessoa mais tranquila, vai usar de outra forma. Então, as pessoas, de vez em quando, elas querem isso, sabe? Elas olham pela internet, elas dizem assim, o fulano tá pregando pra multidão, eu quero ser um pregador de multidões. Não é assim, eu querer. Lembra que a gente leu logo no comecinho hoje? Diz que ele chamou aqueles que ele quis. E a mesma coisa o chamado. Então, essa questão, assim, de eu ser um pouco mais evangelístico, né? É uma questão que ele me chamou desse jeito por causa do meu jeito. A minha forma, de repente, eu sou mais espontâneo para falar, tem gente que é mais recatada. Então, essa questão você tem que pedir sempre confirmação na Bíblia, mas seguir um pouquinho essa questão também do seu caráter, do jeito que a pessoa é. Que tem os aplicativos, né, pastor? Tem gente que é mais agitado e tem gente que é mais pacato. Então, assim, Deus não vai deixar de usar. Mas é assim, você tem que seguir isso e pedir para Jesus essa confirmação na palavra e que Ele possa confirmar, como diz em Marcos 16, 20, e tendo eles partido, diz a Bíblia Sagrada que Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra que eles pregavam com sinais. Tem que pedir esses sinais. Exato. E eu estava até olhando aqui o nosso YouTube, temos mais perguntas. O pessoal está engajado, está participando. Cheio de dúvida, né? Mas é bom que vamos esclarecer à luz da palavra, né? Amém. Então, pastor Ednilson, a Nayara está perguntando assim, tenho um chamado, Deus confirmou e mesmo assim eu tenho muito medo, principalmente pelo tamanho da responsabilidade. O que fazer? Vai com medo mesmo? Assim, se é chamado, tem que ir. Não, tem que ir, né? A opção é dela. Ela tem que tomar uma decisão. Pô, eu tenho certeza, ela diz que tem certeza do chamado, ela não fala qual é o chamado. Deus confirmou também. Mas se Deus confirmou o chamado na palavra, eu acho que isso tem que ter a palavra. Se na palavra foi confirmado, não importa o tamanho do chamado, foi confirmado. Entendeu? Então, ela precisa vencer esse medo. Aí é mergulhar dentro da Bíblia, buscar a Deus, se consagrar, estar disposta a renunciar e vai. Não tem essa história de medo, não. Vence o medo. Esse medo... Disciplina. Tem que se disciplinar, se consagrar e buscar a Deus e fazer o que Deus está dando ela para fazer. Se ela não faz, é o que o pastor Marco falou, né?
se ela não for fazer, vai Uma ficar lacuna, aquela né? lacuna. Ela vai lá. ser cobrada no dia. Vai ser cobrada no dia. Falar, eu te dei isso para fazer, você não fez, ninguém fez, e olha quantas almas se perdeu porque você não fez. Essas almas aqui, ó, que eu estou mandando para o meu lado esquerdo aqui, essas almas, eram suas, eu te dei. Mas você com medo não foi. Que medo é esse? Eu não te dei espírito de medo. Isso. E ele vai cobrar veementemente naquele dia. Mas tem uma loucurazinha das pessoas de vez em quando. Né? Não estou falando que é o caso dela. Mas Sim, as pessoas dizem assim, velho, eu tenho um grande chamado, eu estou com fé, mas estou com medo. Me dá a tua fé. Como assim a fé? Onde que Deus falou contigo na palavra? Não, eu senti no coração. Isso é paranoia. Isso é paranoia. Isso não é chamado. Não. Já conheci um cara que foi pro banheiro, pegou um vidro de azeite, largou na cabeça e disse, eu senti que eu sou apóstolo. Pois é. Olha, isso é umas doideiras. Então, assim, é isso que eu tô falando. A pessoa assim, eu tenho um chamado, e eu tenho certeza, mas eu tenho medo. Então, Como assim tem certeza? Certeza onde? certeza e medo. Não combina, né? Não fecha. Ó, eu Não fecha. era líder aqui em Jacarepaguá e eu lembro que fazia um culto, pastor. E chegou um homem, sentou bem à frente, assistiu o culto, era um dia chuvoso, lembra? Ele com guarda-chuva e tudo. No final do culto ele me abordou e falou, pastor, gostei muito do culto, gostei muito da dinâmica do culto, gostei muito da palavra. Como que eu faço para ser pastor aqui? Desse jeito. É isso aí. Aí eu falei, não, amigo, Tipo você como tem se fosse um emprego, uma coisa assim. Né? Você tem que se converter, tem que ficar aqui, tem que ficar um tempo, tem que te conhecer, você tem que abraçar a igreja, abraçar o ministério da igreja. É um Eu tenho que processo, te é um conhecer, tempo, né? tem um processo. Aí ele falou, a gente é chamado, a gente quer fazer obra e ninguém dá oportunidade No pra mesmo gente. dia, mesma hora, já queria. Que aí ele saiu, virou as costas e Aí saiu tinha com fumado raiva alguma assim. Não. Então, assim, tá tem que ter cuidado e com assim, isso. eu me lembro até de um conselho que eu já ouvi do senhor falando, cola no seu pastor, tem chamado, então vai lá, aprende com ele, Sim. vamos ver como que faz, vamos confirmar na palavra, né, porque o chamado, assim como voltando lá, né, para Davi, ele foi confirmado diante das pessoas, né, não foi ali uma confusão, não foi uma coisa apressada. Eu tenho certeza, mas não tenho. Isso é interessante, voltando numa pergunta anterior que foi feita, o pastor Maico estava falando da gente não ser parecido com os outros. A gente tem o nosso jeito e Deus vai explorar esse nosso jeito no bom sentido da palavra, né? Mas assim, mesmo Deus explorando a nossa forma de ser mais calmo, mais agitado, e Ele pega isso e consegue fazer com que a gente tenha êxito no ministério, de qualquer maneira, sempre tem alguém que você bate assim e fala, Se inspira. inspiração. Te dá aquela não vai ser inspiração. igual. Mas não vai ser igual. Essa que é a situação. Eu acho o Cledir, o rapaz que toca teclado lá na igreja, eu acho ele muito top. Muito, toca demais, mas não tem inveja do chamado dele. Sim. Eu acho assim, nossa, como eu gostaria um dia de aprender a tocar que nem ele, cantar que nem ele. Mas como eu disse, eu não tenho aquela inveja. Ele toca, eu não toco. Sim. Mas tem gente que tem isso. Nossa, ele prega pra muita gente e não prega. Não tem esse negócio. Não existe isso. É o Davi Você tem- com a armadura de Saul. Exatamente. Não tem inveja desse negócio, não. Mas não tem mesmo. Esse negócio de ver aquelas meninas cantando lá na igreja. O Matheus, que abre o culto lá pra nós. Pô, o cara canta demais. O Thiago Pérez, o Clayton, que tá lá na igreja lá em Campo Grande. Pô, aquele cara canta, meu. Ele parece o Roxinol. Pastor, missionário Mas eu também R.R. Soares. Pronto. Aí o senhor já... Pronto, aí já foi. Não dá. Aí o maior exemplo. Não dá. Assim, você olha assim, você fica assim babando assim. É um apostolado. Né? É um apostolado. É uma coisa tremenda. Então, Canta, assim, prega, ora, sinais. É um Poxa, apostolado. Sim, Completo, né? E quando a gente fala de viver o chamado, existem outras etapas também do processo que podem estar mexendo com o coração de muitas pessoas, abalando as emoções, que é a questão do medo do julgamento, né? Do que as pessoas vão pensar, ou aquela carência por aprovação, de querer agradar a todos, como nós vemos na Bíblia, tem o caso de Saul, né? Que tudo ele faz para poder ali aparecer, ser aprovado diante das pessoas, mas nos bastidores estava sendo reprovado diante de Deus. Então isso é muito sério. E, pastora Ednilson, tem pessoas que estão, assim, numa carência por aprovação, né? Tem o medo do julgamento das pessoas, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. O que o senhor diria para essas pessoas? Assim, primeiro você deu o exemplo do Saul, né? Eu entendo que o Saul, de cara, ele já mostrou para o povo de Deus que ele não seria o rei que realmente eles esperavam que fosse. Porque ele foi se esconder atrás da bagagem. No dia de ser levantado o rei, ele foi se esconder. Né? Então, ele já mostrou como ele seria.
eu entendo que a partir do momento em que você recebe o chamado e Deus lhe deu esse chamado, você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. É Hebreus 12, ali no princípio do versículo 2, que fala que você tem que olhar para ele como autor e consumador da sua fé. Então, veio o chamado. Você tem necessidade de ver pessoas te apoiando, enfim, te dando direção. Você quer ser igual a alguém. Isso tudo é algo que não vai casar, não vai bater com uma pessoa que tem chamado. Eu entendo que se eu tenho chamado, não tem jeito. Eu tenho chamado, então Deus ele vai direcionar o meu chamado. Eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, tenho que buscar a Deus, mergulhar dentro da Bíblia, ler, buscar e deixar Deus orientar. Eu posso ter inspiração, como a gente acabou de falar, né? Alguém pode me inspirar, um missionário, pastor Jaime, pastor Michael, pastor Rogério Postigo, que passou pelo Rio de Janeiro aqui, e pastor Lauro Doriel, foi meu pastor durante alguns meses. Quer dizer, são pessoas que me inspiram, mas eu tenho que entender que o meu chamado é meu. Mas vai bater de frente, as pessoas vão bater de frente contigo de qualquer jeito. Não tem jeito. Não. Aliás, isso vão falar mal de ti se tu fizer certo, se fizer errado. Isso foi uma das coisas, uma das primeiras coisas que o Senhor, quando chegou no Rio, uma das primeiras coisas. Olha como é que eu me visto. Uma das primeiras coisas que ele pregou no altar lá em Madureira, e eu falei assim, é isso aí. E eu lembro que eu estava sentado e o pastor começou a pregar, eu falei, é isso aí. Se você tem chamado e você está preocupado com o que o outro vai falar... Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, entendeu? Jesus não queria nem saber. E vou dizer outra coisa. Jesus não queria nem saber se o pessoal ia falar ou não ia falar. E vou dizer outra coisa. Se você tem alguém que está indo batendo contra o seu chamado, não está te apoiando, digamos assim, não está te ajudando, e você está se retraindo por causa disso, eu vou dizer... para essa pessoa. Você tem duas coisas a fazer. Pula do barco e vai embora, esquece que você não tem chamado. Ou então, mostra o seu valor. É a melhor coisa que Resultado. tem. Resultado. Você mostra o seu valor. Sim. Entendeu? Vence. Porque assim não tem jeito. Vence. Não tem jeito. Hoje o pastor Michael está há 3 anos já, né, pastor? 3, 4. Rápido, 3, 4 meses. Aqui liderando o Rio. Por que ele veio para o Rio? Porque ele mostrou o valor dele. Acabou. Sim. Mostrou a gente conhece a árvore pelos frutos. Mas já falando muita besteira. Saí de Nova Friburgo e vim liderar Jacarepaguá. Eu mostrei meu valor ali. Entendeu? Então, se essa pessoa que está assistindo a gente, se ela tem dificuldade, porque tem sempre alguém falando, sempre alguém criticando, sempre alguém duvidando, se colocando em dúvida, é simples. Mostra o seu valor. Você vai calar essa pessoa... E sem nenhum atrito, você simplesmente vai mostrar o seu valor. Mas se você não tiver essa perseguição aí, eu acho que nem chamado você tem. Nem chamado tem, né, pastor? É verdade. Já falaram tanta besteira de mim. Ixi, ainda falam todo dia, toda hora. Falaram isso, falaram aquilo. Aí, esses dias atrás, eu até comentei, falei assim, mais uma, menos uma. Não tem que ter medo do julgamento. Não. Tem que temer aquilo que Deus pensa a nosso respeito, não é verdade? Falaram mal de Jesus, né? Poxa. Falaram que ele expulsava demônio por Beelzebu. Falaram que o apóstolo Paulo era um paloreiro. Como é que é? Paloreiro. É o cara que ficava falando conversa fiada. Pronto. E falaram isso do apóstolo Paulo? Pois é. Não vão falar. Se você for entrar na internet hoje, o pessoal coloca embaixo do Ronaldinho Gaúcho assim, nunca jogou nada, era só firula. E vai ver quem tá falando também, né? Mas é isso que eu tô falando. Não dá. Isso aí, se você for levar para esse lado aí... Não vai. É você não sai do lugar. Não, sai. Você não sai do lugar. Se importe com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Exatamente. E quando a gente fala de chamado, é interessante, porque, pastor Michael, só dá para viver o chamado dentro da igreja? Só tem a ver com uma questão ministerial? Ou tem como alinhar a profissão com o chamado de Deus? Claro que tem. E existem períodos também. O apóstolo Paulo teve uma época que ele fez tenda. Então, ele fabricava tenda para se manter. Sim. Mas teve um período que ele chegou ao ponto de comentar, não, agora eu vivo do ministério, não posso atar a boca do boi que debulha e tal. Mas teve um tempo que ele tinha essa questão da profissão fora. É uma questão muito individual e pessoal de cada pessoa. É muito individual. No meu caso, eu posso responder por mim, Deus me queria integral. Né? Eu sei que Deus me queria integral. Hoje, eu sei que a pessoa pode fazer uma faculdade, é muito bom a pessoa estudar também, mas eu até hoje eu não me vi, sabe... Né, naquela coisa assim, vou estudar, vou ter um outro, tipo assim,
faculdade lá, uma outra faculdade lá fora, eu fiz educação física por um tempo e tudo mais, mas uma coisa assim que não tipo assim, não me inspirou, a Bíblia me inspirou a isso. Mas é bom você ter faculdades e coisa, tudo bem, pode ter, mas eu, no meu caso, ainda não, né? Então, assim, a pessoa pode ter a sua profissão, mas é uma coisa muito específica de cada pessoa, é uma coisa muito individual. Agora, se a pessoa ela não for bem centrada e disciplinada, ela pode escambar para um lado aí. Daqui a pouco ela começa a ganhar mais dinheiro lá fora e tal. Daqui a pouco ela dá uma esquivadinha para aquele lado, né? E tentando tomar bastante cuidado para a pessoa não se tornar aquele terceiro solo da parábola do semeador, né? Que recebeu a semente, mas cresceram entre os espinhos. E as ambições de outras coisas, cuidados desse mundo, sufocaram e ela ficou infrutífera. E eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado quando se diz respeito você dividir o teu chamado com a profissão lá fora. Não sou contra, mas tem que tomar cuidado. Exato, pastor, concordo. E quando falamos a respeito do chamado, aí agora eu vou perguntar para a pastora Ednilson, né? Quando nós olhamos para Deus nos chamando, o coração queima, mas como que podemos viver isso na prática, né? Isso pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, na escola, em que ambientes ela frequenta. Como viver isso na prática? Como impactar outras vidas? Eu acho, sinceramente, eu acho isso muito simples. Sabe, eu tenho que ser semelhante a Cristo. Não importa onde eu estou. Eu ensino muito isso para os meus jovens, muito. Eu gosto de trabalhar com jovens, eu faço retiro de jovens e eu falo muito isso com eles, né? Eu incentivo meus jovens ao estudo, incentivo eles à faculdade, mas da mesma forma que eu incentivo eles aos estudos, eu também incentivo muito a santificação, entendeu? Então, assim, para mim isso é muito tranquilo, para mim é muito simples. Eu me pareço com Cristo, então não importa onde eu estou. Se eu estou na praia, no futebol, se eu estou brincando com alguém, se eu estou entre familiares, inclusive incrédulos, e se eu estou na igreja, eu sou um só. Eu não posso ser um na igreja e um fora da igreja. Então, eu acho que a melhor forma é você buscar essa semelhança com Cristo. Você vai para a palavra de Deus, o que é sim, o que é não. Entendeu? Eu não vou ser diferente porque eu estou num outro ambiente. Lógico que você está num ambiente de lazer, você está jogando futebol, você está com os amigos, você vai ser mais despojado, você vai brincar, vai fazer certas brincadeiras. Mas existe um limite. Mas existe um limite. O limite dos muros do reino. Exatamente, entendeu? Então, para mim é muito simples isso. Só que você está falando de jovens, né? Então, os jovens, eles têm, às vezes, essa dificuldade. Mete um pezinho fora do reino. Mete um pezinho fora do reino e começa a querer parecer com os outros. E aí, o que eu ensino é, poxa, se o mundo pode te atrair, e ele vai tentar te atrair, você tem a luz do mundo. E você se torna a luz do mundo junto com ele. Então, é você que tem que atrair. Não é? É você. Não sei se vocês já tiveram a experiência de faltar luz. A gente, quando era jovem, né? Eu, no caso, quando era mais menino. A gente morava... a gente era muito arteiro, né? E quando faltava luz, era geral naquela época, né? Naquela região ali. E aparecia aqueles vagalumes, sabe? Me criei no meio do mato, pastor. Então o senhor sabe o que eu estou falando, né? Já. Aqueles vagalumes a gente pega e passa... O senhor já passou na roupa? Pra roupa ficar brilhando? Não, aí não. Não? Essa aí não. É nova. Essa é nova? Vamos ver quando tiver um vagalume, vamos fazer a experiência. Não, pode fazer. Faz, aí era... Você passa fica no na escuro, roupa, isso? passava na roupa... Mas ele morre. Não, morre. Mas a gente era criança na época, né? Bom, aí... Que passar na roupa, eu acho que a parte traseira dele você passa... Então vamos fazer o seguinte... O senhor já colocou ele dentro de um recipiente furado para fazer tipo uma lanterninha, apagando e acendendo? Também não. Essas brincadeiras assim que a gente fazia, entendeu? Brincadeira legal, hein? Pra que celular, né? Pra que celular, né? Então a gente fazia essas experiências, essas experiências, né? Eu acho que, assim, se você tem Jesus, você tem condição de impactar qualquer ambiente, é isso que eu acho. Iluminar, né? Não tem jeito. Você está firmado na palavra, então você vai ser normal. Eu falei dos jovens. A forma como eu mais ganho jovens, principalmente em retiros e tudo, é estar no meio deles e falar a linguagem deles. Brincar, tudo. Aí, de repente, eles se abrem. De repente, tá sentado comigo chorando, pedindo conselho. Porque primeiro eu ganhei e depois eles se abriram. Mas por quê? Porque eu fui normal. Mas isso não quer dizer que eu não fui santo
e não fui sobrenatural ali. Não é aquela, o pastor não usa aquela roupa religiosa. Não vou usar. Mas não roupa física, né? A roupagem é a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Vai, isso aí é terrível. Não vai. Entendeu? Tem que ser uma pessoa normal. E isso eu passo para eles. Isso pode até distanciar isso, a pessoa. muita coisa. Vai esfriar. É igual você evangelizar na praia de assustada. terno e gravata, literalmente. tipo isso. Todo mundo vai se abrir. Hoje vão filmar e vão fazer zoação. Exatamente. E, pastor Michael, como que a gente pode saber que realmente estamos fazendo a diferença? Seja escola, faculdade, trabalho, independente do contexto, mas como saber que estamos cumprindo o nosso chamado, impactando vidas e fazendo a diferença? Então, as pessoas têm que ser transformadas. Jesus, onde ele passou, dona Júlia, ele sempre deixou um rastro de mudança. Ou era alguém curado, ou era alguém liberto, ou era uma pessoa que ela era pecadora, largou o pecado. E então, a gente tem que deixar esse rastro. Aonde você passa, qual é o rastro de transformação? Quem se converteu através de você? Quantos demônios você já expulsou? Quantas pessoas você já pregou e você abriu a cabeça delas, elas entraram em metanoia e trocaram de pensamento, se arrependeram? Quantas pessoas, sabe, que através de você, elas acabaram chorando na tua frente e aceitando Jesus? Né? Quantas pessoas que você viu o joelho dela torto, você orou, ela ficou curada? Porque se você... Será que eu estou cumprindo meu chamado? Você tem que andar como ele andou. O que Jesus fazia? Pregava, curava, libertava, expulsava os demônios, fazia as pessoas prosperar. As pessoas, várias vezes, elas chegaram até Jesus, elas saíram satisfeitas. Elas saíram saciadas. Quantas vezes saíram saciados depois de encontrarem você? Então, esse é como se fosse, assim, vamos dizer, né? O X da questão. Se você está impactando o ambiente que você está, seja escola, seja escritório, em qualquer local. Já que o pastor contou uma coisa rápida, eu vou contar a minha rápido. Claro. Né? Então, eu fazia rádio lá em Porto Alegre. Todo meio-dia, de segunda a sexta, eu fazia rádio. E o rapaz que estava ali mexendo, eu acho que é operador de mesa, né? Eu acho que é de áudio. De áudio, né? Tá. E aí ele era mundanão, mundano, barra pesada. Mas eu nunca preguei pra ele. Só que eu dava uma palavra e fazia isso que o senhor falou. Eu não ficava assim, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu. Não, eu ficava lá, e aí, você tá bem? Não ficava, a paz do Senhor. Não, eu ficava lá, conversava com ele, ia dando a palavra. Um dia, eu tava fazendo a rádio, dando a palavra. Quando eu chamei um louvor, vamos escutar o louvor tal, pá. Ele tava chorando. Eu falei assim, amigo, tá tudo bem? Ele disse, eu quero aceitar esse Deus que você prega. Mas chorando, ele tava assim. Falei, calma. No intervalo, eu botei a mão na cabeça dele, orei por ele, aceitou Jesus, batizei ele nas águas, né? E depois ele acabou se tornando futuramente até pastor. Olha que coisa linda. Tá, mas é assim, ó, é aquela coisa, você tem que ter resultados assim. As pessoas perto de você têm que se converter. Como é que é a frase? Ovelha gera? Ovelha. É isso aí. Se você não está gerando outras ovelhas iguais a você não tem chamado. Você não está cumprindo, né? Não está impactando. Exatamente. E quando a gente fala sobre as amizades, pastor Ednilson, qual seria ali o equilíbrio entre você não se fechar, para não se contaminar, mas também ser a influência? Porque, às vezes, é muito mais fácil aquele que está embaixo, ele puxar aquele que está em pé para cair, do que o contrário, né? Exige muita disciplina, exige muito jejum, consagração, para que aquele jovem não seja influenciado para o mal por conta das amizades. Mas, ao mesmo tempo, quando há a conversão, as amizades vão mudando naturalmente. Então, qual seria o equilíbrio? Então, quando o apóstolo Paulo falou que a gente tem que fugir da aparência do mal, eu acho esse texto bem interessante, porque ele manda fugir, né? E a gente está acostumado a enfrentar os capirotos, os demônios, pegar igual um boi, jogar no chão, amarrar o chifre dele lá, pegar ele pelo chifre. E aí o apóstolo Paulo vem e manda fugir. Ele fala, foge da aparência do mal. Eu entendo que se eu tenho a palavra revelada, se eu tenho a unção do Espírito para impactar uma alma, uma pessoa, eu não posso fugir disso. Eu tenho que chegar lá, tenho que impactar essa pessoa. Do jeito que o pastor falou, do jeito que eu já falei. Né? Ele estava falando, até lembrei de um jovem que chegou lá na igreja de Brinco, né? E eu, não, hora nenhuma. Aí um dia ele chegou e falou... Isso aí, futuramente, a pessoa, o Espírito mesmo vai convencer. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, pastor, tá vendo alguma coisa diferente? Vendo alguma coisa? Eu, não, nada. Aí ele mostrou o brinco. Aí falou, minha mãe que gostou, que eu dei os brincos todinho para ela. Eu falei, eu não mandei você fazer isso. Não, pastor, foi o Espírito Santo que uma palavra que o senhor deu, tocou no meu coração e eu tirei. Então, assim, a pergunta que você está colocando... Do equilíbrio. Do equilíbrio. Eu não vou nunca ser puxado para baixo se eu entendo que eu estou ali para impactar.
E eu entendo que aquela pessoa, quando ela está entrando na minha mente, né? E eu sinto que eu estou sendo puxado, eu vou ter que fugir daquilo ali. Eu vou perder aquela amizade, mas eu não vou perder meu Senhor e nem a santidade, nem a minha vida com Ele. Então, eu falo muito isso em termos de namoro, por exemplo. Pô, o namoro do cristão é para noivar e casar. O namoro do cristão não é para ficar de brincadeira. Então, se você começa o namoro e sente que o rapaz ou a moça está te puxando para baixo, você tem que abrir mão daquilo. É andar com fumante, mas não fumar com ele. Exatamente, não tem como, entendeu? Então, você precisa colocar isso no coração. Fugir da aparência do mal. Eu estou ali para impactar, mas eu estou sendo impactado, caramba. Então, tem que fugir dali. Eu tenho que sair daquele lugar, tenho que largar aquela amizade, tenho que largar esse namoro, acabar, mesmo que esteja apaixonado, acaba com isso. A sua paixão tem que ser por Cristo. Em primeiro lugar. Colocou Jesus em primeiro lugar, resolve. E, pastor Michael, quando a gente fala em relação ao chamado, mas aquela pessoa que errou, falhou, pecou, o chamado ali, ele deixa de existir, é possível voltar para o caminho do chamado, viver novamente uma vida íntegra diante de Deus? O que o senhor acha? O chamado acaba ou não? Depende. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 9, 10 em diante, fala que aquela pessoa que foi iluminada, provou dos dons celestiais, ela teve uma vida assim muito envolvida com o Espírito Santo, e ela teve assim uma entrada muito grande assim no Evangelho, e ela voltou a pecar e fazer as coisas que ela fazia antes. É complicado, é bem complicado, porque o nível de impacto que essa pessoa teve de transformação nas pessoas, ela se desviando e fazendo coisa errada, é um nível de escândalo muito grande, né? Então é bem complicado mesmo, tá? Bem complicado. Agora, assim, a nível de chamado assim, mais mediano, uma coisa assim, a pessoa estava meio que começando no evangelho, ela não tinha tanta influência e ela falhou, errou, tudo bem, né? Agora, tem um nível ali, eu vou levar por lado de nível, né? Esse nível de Hebreus, eu vou ler, posso? Pode sim. Esse nível, você já leu essa passagem, né? Já. E aqui em Hebreus, isso aqui é muito pesado. É o que ali muitos dizem que seria o pecado contra o Espírito Santo, isso aí, né? Isso aqui porque diz assim, quer ver? Hebreus 6, versículo 9. Não é, eu acho que é o 9, eu acho que é antes. Aqui, achei, Diz assim, versículo 4. Porque é impossível os que já... Impossível é pesado, tá? É impossível os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, isso aqui é a capacidade para chamado, né? E se fizeram participantes do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, que Deus falou direto com elas, e as virtudes do século futuro, salva, né? E recaíram outra vez, sejam renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, isso aqui que é pesado, a dona Júlia, a pessoa que tinha muita convicção, né? Diz assim, e de novo crucificam o Filho de Deus. Então a crucificação foi uma vez só. Mas se a pessoa faz isso aqui, nesse nível de conhecimento, ela tem a tendência de crucificar novamente a Cristo, né? E expõe ele ao vitupério, que é a vergonha total. Então é complicado. Então, assim, depende do nível. Essa pergunta eu respondo assim, depende muito do nível que a pessoa está no evangelho, assim, de chamado, né? Então tem pessoas aí que... bem alto, desse porte aí, não consegue voltar, não. Você lembra do Moisés, né? Que tocou na rocha... Boa. Dois toques na rocha, né? Não entrou na terra. Não entra e é o Josué que assume. Sim, isso é forte. E, pastor, as pessoas estão participando. Temos aqui mais comentários. Se você ainda não deixou registrado, corre lá, que ainda dá tempo. E o sorteio ainda está disponível, tá? Aí o sorteio é no Instagram, @canal.cjc. Você vai lá na última publicação, você curte, marca um amigo nos comentários e você também vai deixar ali curtida aquela postagem. Já vamos fazer aqui o sorteio, tá? E um dos brindes pode ser o seu. E falando aqui dos comentários, olha só, Eliane falou que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos pastores, que têm dedicado a vida para pregar a palavra com ousadia e revelação. O Sérgio Moreira, ele é de Piabetá, falou assim, esse programa tem tudo de bom, muito aprendizado. A Eliane também falou, minhas filhas, Débora, Natália,
foram impactadas com o retiro da IGD Bangu. É uma bênção para os jovens, glória a Deus. A Érica Vicente falou, o programa muito bom, olha só quantas pessoas participando, deixa ali registrado o seu comentário e já vamos fazer aqui o sorteio. Mas, pastor Ednilson, já para a gente poder encerrar, o que o senhor diria para essa pessoa, não só jovens, né, mas que já estão ali vivendo o chamado, mas que em dado momento se frustraram, se decepcionaram com alguém ou até com liderança, né? Pode acontecer. Se decepcionaram com pessoas, com a igreja, de repente. O que o senhor diria, o que o senhor aconselharia para essas pessoas? Caramba. Assim, se é chamado, não desista de jeito nenhum. Você tem que entender o seguinte, Jesus, ele sempre vai estar no barco com você. Sempre. Sempre. Mas ele vai querer que você use a sua fé. A sua fé vem dele, da palavra dele, que é revelada a você e vai te gerar fé. Mas é só lembrar quando ele dormia e a tempestade apareceu. Aquela tempestade que aparece, ela é interessante porque Jesus está no barco. Jesus está no mesmo barco que os discípulos também estão, e o barco vai afundar e os discípulos estão desesperados, Jesus está dormindo. Mas aí ele acorda, ele acalma a tempestade, se volta para os discípulos e fala que eles estão com pouca fé e critica a atitude deles. Ele vai criticar a atitude deles. Então, assim, é importante você entender isso. Jesus está no seu barco, respira fundo, continua, fica firme, vai para cima e vença as batalhas. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falo para os pastores. Abre uma porta, usando um líder, usando a própria palavra, aí é ministério, é a sua própria vida, entra, mas calma, repousa. Ezequiel 34:15 fala que ele dava repouso para o povo dele. Repousa, entrou, repousou, fez o que tinha que fazer, aí ele vai abrir a próxima porta e você entra de novo. E de passo a passo, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Perfeito, que programação abençoada, olha só, a Marcele, ela comentou aqui, Marcele Machado, forte demais. Esse programa tá uma bênção, mas já estamos aqui nos encaminhando para os minutos finais e precisamos fazer o sorteio. Sim, hoje é dia de festa, 1 ano de comemoração do podcast bíblico. Vamos ao resultado do sorteio. Os nomes já estão aqui e eu vou dar as honras para o pastor Michael. Pastor Michael, primeiro nome que vai receber esse meu nome tá aí também, não? Não sei, o senhor fez o passo a passo. Vai que eu pego o meu nome, né? Olha lá, vamos ver. Eu vou abrir aqui, vamos lá. Camille Vitória. Camille Vitória, fica ligadinho no seu Instagram que a gente vai entrar em contato com a produção para poder enviar para você esse presente maravilhoso. E agora vamos para o segundo nome que vai receber esse brinde presente do podcast bíblico. Quem será? Se sair o meu nome, o pessoal vai falar que é marmelada. Fábio Aquino da Silva. Fábio Aquino da Silva, parabéns! Olha só que maravilha! Eu vou tirar aqui o terceiro nome para a gente poder... E aqui são 5 prêmios, 5 vitoriosos aqui presenteados no podcast hoje. Foi a Cristina Nunes, @acris.fer. Olha só que maravilha! Um abraço aqui para os nossos queridos amigos, telespectadores que estão aqui recebendo esse presente maravilhoso. O presente é nosso de ter vocês todos os dias, de segunda a sexta, aqui no podcast. Vamos para o 4º prêmio, Pastor Michael Marques. Opa, vamos de novo. Vamos. O pessoal quer presente. Aí, ó. Matheus Gabriel, o nome do meu filho. Isso, eu conheço. Matheus Gabriel, que bem. Matheus Gabriel. O dele é Matheus? Isaac. Ah, foi parecido. Parecido. Botar um Isaac aqui, ele ganha o presente. Ó. Eu tô pegando os nomes aqui pra orar, tá? Amém, que assim seja. Olha só, pastor Ednilson. Amém, glória a Deus. Quem é a última pessoa que vai receber o presente? Eli Cardoso. Eli Cardoso. Pessoal, se o seu nome foi citado aqui, você vai ganhar esse presente. Olha só que maravilha, aí na sua casa. Fica ligadinho que a produção vai entrar em contato com você para poder pegar as informações, tá bom? E vai chegar. Olha só que maravilha, que presente bonito que a produção preparou. 1 ano de comemoração aqui do podcast bíblico. Pessoal, nós só temos a agradecer 1 ano que o Senhor tem nos permitido, que o Senhor tem nos sustentado e que você está aí acompanhando a gente, nos aceitando aí, né, na sua casa, participando desses estudos maravilhosos. E antes de encerrarmos aqui, eu preciso agradecer a esses convidados
que impactaram muito aqui no podcast. Foram ali usados por Deus e continuarão sendo, essa é a nossa oração. Pastor Michael Marques, eu queria pedir para o senhor passar o endereço mais conhecido do Rio de Janeiro. Que eu mais falo. Aquele que tem tudo de bom. Queria que o senhor falasse para a gente os horários dos cultos, a mídia social do senhor, a mídia social da igreja e, é claro, agradecer demais por ter aceitado o convite. Maravilha. Eu que agradeço. Obrigado por ter me convidado aí. Estou sempre à disposição, minha vida é um pouco corrida, mas a gente sempre acha um tempinho na agenda. Bom, vamos lá, Madureira, eu estou ali na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo, e eu estou ali todas as quartas e sextas, né? Quartas-feiras é 6, 9, meio-dia, 14, 17, 19 horas. Nas sextas-feiras é 9, 14, 17, 19. E no domingo, 7, 9, meia, 15, 18 horas. E aí você pode me encontrar em vários programas aí de televisão, de rádio, né? Amanhecendo com Jesus, depois tem o meio-dia tem... O Fala Amigo. Fala Amigo, depois tem No Cair da Tarde, depois tem o SOS da Fé. E também tem as mídias sociais. As mídias sociais você coloca lá Michael Marques, aí no YouTube você vai encontrar fácil, no Instagram também, é só colocar Michael Marques no Facebook. Perfeito. Se inscreva lá no canal do YouTube, as pregações estão na íntegra, que é para você ficar por dentro e receber dessa palavra revelada, tá bom? É maravilhoso. Eu, inclusive, já vou lá ver o último vídeo que saiu para poder estar acompanhando. E pastor Ednilson Lima, muito obrigada, pastor, pela sua participação aqui. Enriqueceu demais o podcast. Que Deus continue te abençoando lá na IGD Bangu. Pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção, as mídias sociais. Tem grupo jovem lá também, né, pastor? Tem. Fala aí para nós. Bom, Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Tá? Os nossos horários, eu estou lá quarta-feira, sexta-feira, 8, 14, 19 horas. Domingo, 7, 9, meia, 18 horas. Segunda à noite, a gente tem feito campanhas fora lá na região. A mídia, IGD Bangu, Instagram, PR Ednilson Lima, o JQV Bangu também, você encontra lá todas as nossas atividades. Mulheres que vencem, homens que vencem, meninos que vencem, todo mundo vence. E só tem vitorioso ali em Bangu, tá bom? Compareça. Agora, domingo tem sido bastante especial. As pessoas estão saindo de lá impactadas com a palavra e tem sido muito especial. As pessoas estão agradecendo, inclusive, como que o Espírito Santo tem se revelado naquele lugar, tá bom? Vocês estão mais que convidados. E, Júlia, foi um prazer estar aqui. Esse programa é tremendo. Amém. A alegria, a honra é toda nossa em receber pastores tão usados por Deus, com experiências tão poderosas que nos edificam na fé. Isso é maravilhoso. Amém. Está sempre acompanhando a palavra. Isso é muito bom, né? Ter essas boas inspirações e que você possa continuar crescendo a cada dia mais na fé. Agradeço você aí de casa, porque você está sempre conosco de segunda a sexta, sendo alimentado com a palavra, participando dos estudos todos os dias. Estamos estudando um capítulo por dia e a nossa meta, tá? E eu conto com vocês para nós lermos juntos a Bíblia completa. O pessoal participou e não posso deixar de falar do Mateus também. Olha só, que podcast rico. A Úrsula falou que bênção forte. O Sérgio falou, tem que ter parte 2 desse programa. Olha só que bênção. Comenta aí se você quer a parte 2. O Marcelo Guimarães falou, muito forte, aprendi demais. E com a palavra nós só temos a aprender. A palavra, ela vem para nos transformar todos os dias. Te convido, se por acaso você perdeu algum podcast, tá tudo no canal do YouTube, canal CJC Oficial. Seja um inscrito e tá autorizado a acompanhar tudo lá. Inclusive, essa programação vai ficar salva e você compartilha para todo mundo aí da sua lista de contatos, dos seus amigos, tá bom? E muito obrigado, meus amigos, que ficaram até o final dessa programação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou ficando por aqui, mas pode continuar no CJC, porque você vai acompanhar algumas músicas e daqui a pouco, às 9 horas, você vai acompanhar o Nossa Night com Joenison. Sim, Joey Santos vai entrevistar ninguém mais, ninguém menos que ele, RS do Fogo. Você não pode perder. Continua firme aqui no CJC e a gente se encontra aqui na programação. Podcast, segunda a sexta, 4h30, e eu aguardo por vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.